Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, o podcast mais apaixonado aí da internet, tudo bem? Vamos falar mais uma vez sobre o coração, temas aí que vão mexer com o seu coração e vão deixar você, com certeza, o melhor médico para cuidar do coração do seu paciente. Esse é o nosso Cardio Talks, mais uma vez aqui com os ilustríssimos doutores Cauã e doutora Vanessa aí. Olá, Sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais um podcast. Isso aí, vamos para mais um. Muito bem. E hoje a gente está aqui com o tema sobre ausculta cardíaca. Um tema muito importante, é que vocês, como estudantes de medicina, devem treinar bastante, na verdade, e estamos todos sempre prontos para escutar bem nosso paciente, porque isso aí que vai muitas vezes ser o divisor de águas no tratamento. Sabem que cada vez mais, infelizmente, eu escuto pacientes que chegam para mim e dizem assim: doutor, nunca mais eu fui no médico para me examinar, para escutar o meu coração. E eu não fico feliz quando alguém me diz isso. Pelo contrário, eu fico decepcionado. Porque isso não era para ser uma sessão, isso é para ser uma rotina, na verdade. Né? A ausculta faz parte dos 4 passos propedêuticos, né, de qualquer exame físico, então ela é fundamental, não só para ouvir coração, pulmão, mas ele é fundamental no diagnóstico de diversas patologias, né? A gente aqui vai abordar mais voltada para o coração, e muitas coisas a gente consegue identificar numa simples ausculta, num consultório, sem muitos recursos, né? Só você e seu estetoscópio e boa vontade. E o estetoscópio, que é caro pra caramba, então eu digo para os estudantes, utilize o estetoscópio, porque ele é muito caro. Antigamente, sabe que né, desde a medicina antiga, tentava se auscultar o som de várias formas, antigamente, né, colocando o ouvido ali no tórax do paciente, depois foi evoluindo para aquele canozinho, não sei se vocês já viram a imagem, né? Depois Pinar, né? De bebezinho, né? Então é isso. Pois não, pode falar. Inclusive, antigamente era com essa técnica da ausculta direta, e pelo que eu estava olhando, criaram o primeiro estetoscópio, foi isso que você falou do tubo, lá por volta de 1860, eu acho, nessa época, porque tinha um paciente que era obesa, que foram tentar auscultar e não conseguiram. Então tentaram usar isso com os princípios físicos e tal, para tentar escutar melhor, e aí em 1960 eu acho que veio o Littmann e criou realmente o estetoscópio com os dois lados. Olha aí, tá vendo aí? Calma, é cultura. Viu aí? História aí. E aí, se já mostrou aí que uma das dificuldades, quando a gente ausculta o paciente, é paciente que tem alguma alteração no tórax, como, por exemplo, paciente obeso, as mulheres que têm as mamas, então isso aí vai realmente interferir na ausculta. Então, o estetoscópio veio para ajudar. E aí eu quero perguntar para vocês, o que é, propriamente dito, essa questão, o que é a ausculta cardíaca? O que vocês podem dizer? Então, a ausculta cardíaca, basicamente, é a técnica que você vai utilizar para escutar os sons do coração, sejam eles normais ou sejam eles anormais. Seu objetivo é justamente esse, né? Encontrar algo que não deveria estar lá. E como o Vanessa tinha falado no começo, é muito importante porque você consegue caracterizar, diagnosticar até mesmo algumas patologias, criar pelo menos uma hipótese diagnóstica. O coração e os grandes vasos também, né? Podem ser Perfeito, auscultados, também. né? Pelo estetoscópio. E ele é extremamente importante para a gente identificar. E como o Braulio estava falando, a importância de a gente utilizar muitas vezes nosso estetoscópio, porque a gente só vai conseguir identificar sons anormais a partir do momento que a gente conhece o que é um som normal. Então, por isso que é extremamente importante toda consulta com o seu paciente, você ir lá treinar o ouvido, né? Eu lembro quando eu fiz minha graduação de enfermagem, com o professor Eduardo Garcia, lá na UFES, e ele falava, um maravilhoso, Garcia. Né? Muito querido, e extremamente competente, e ele falava que a gente não sabia ouvir, né? E que a gente escuta qualquer coisa, mas ouvir, a gente tem que estar ali atento ao que a gente quer ouvir. E auscultar ainda seria uma forma mais elevada de ouvir, então você precisa treinar o seu ouvido para o que você quer identificar. Então, a ausculta é extremamente importante você fazer esse treino, né, do seu ouvido ali no dia a dia com o seu paciente, em toda oportunidade que você tiver. Muito bem. E falando da questão do treino, o aparelho que nós temos hoje é realmente o estetoscópio. E você, Vanessa, já começou a falar sobre isso. O que é que você pode me dizer? Como é que a gente utiliza, então, o estetoscópio? Você sabe dizer? Então, o estetoscópio tem as olivas, né, que a gente tem que colocar ela, né, obviamente, nos nossos ouvidos. E a gente tem, normalmente, os estetoscópios, ele tem dois lados, né? Tem a campânula,
né? Que elas são utilizadas para usar sons de baixa frequência. O lado menorzinho. E o lado que é o lado menor. E tem o diafragma, né? Ou aquela membrana. E que a gente usa para auscultar, na maioria das vezes, os sons cardíacos mesmo, normais, né? Que seriam as bolhas cardíacas. Uhum. Você sabe que se você apertar demais, a campânula ela vai ficar... Não adianta, né? Não então, adianta, quando for usar a campânula, então tem que usar bem suave. Só encostar no tórax do paciente, né? Senão ela abafa, acaba abafando o som, exatamente. Né? Ao invés de proporcionar essa ausculta melhor. Né? Muito bem. Que mais que a gente pode falar sobre a ausculta cardíaca? A gente começou falando das bolhas, né? A gente pode sim. falar sobre isso. Existem os sons normais, né, esperados do coração, que seria o fechamento, né, ali das válvulas, né, atrioventriculares, que seria a primeira bulha, né, e as semilunares, que seria a segunda bulha. As atrioventriculares a gente teria ali a mitral e a tricúspide, e que a gente vai ouvir esses sons no ápice do coração. Lembrando que o coração é como se fosse um triângulozinho invertido, o ápice ele vai estar para baixo. Isso. Né? Baixo e para a esquerda. Né? B1 representa basicamente a sístole do ventrículo, né? Consequentemente, só que na verdade o som que a gente escuta não é o som da sístole do ventrículo. A gente correlaciona dessa forma por conta do ciclo cardíaco. Mas como você falou, a gente escuta o fechamento das válvulas atrioventriculares. Isso. Assim como na diástole, que a gente representa por B2, a partir de B2, né? É o fechamento das válvulas aórtica e pulmonar, que é o momento de diástole que o ventrículo vai se encher. Lembrando também uma dica importante, né, para os acadêmicos, na dificuldade assim, de diferenciar esses sons de B1 e B2, lembrar que B1 coincide com a pulsação, né, com o pulso. Então, se você tiver com dificuldade na hora de identificar qual é B1, qual é B2 na ausculta, você dá uma segurada no pulso do paciente. Ele normalmente coincide aqui, principalmente com o pulso carotídeo, que é o que vai estar mais próximo do coração. Muito bem, perfeito. Essa é a dica que eu dou no consultório ambulatório, né? Quem passa lá já sabe. Já passei. Muito bem, Vanessa. E, além das bolhas, a gente tem outros sons que sempre é o terror dos estudantes. Quais são esses sons? Os sopros. Sopros, né? Os sopros. Tem algumas arritmias também, que a gente não consegue, às vezes, identificar qual é o tipo de sopro, qual é o tipo de arritmia, mas quando a gente conhece o normal, que era o que eu estava falando anteriormente, a gente consegue identificar, tem alguma coisa errada aqui, né? E aí a gente pede ajuda. Eu sempre falo isso nos nossos ambulatórios, né, gente? Se aprendam muito o que é o normal, aprendam muito o que é o normal, porque, obviamente, quando vem algo diferente, você vai, opa, isso aqui está diferente do normal, então, vamos aqui, prestar atenção e observar e auscultar. Depois que você já conhece o normal, você tem B1 e B2, toda vez que você... para ouvir claramente o tum e o tá. O tum e o tá. Se você começa a ouvir barulhos como tum, tá, né, qualquer chiadozinho aí, tá acontecendo alguma coisa aí diferente. E aí, vou me deter um pouco aqui nesse momento agora sobre esses sopros, que geralmente é de tirar, né, o cabelo de muita gente aí. Então, vamos falar isso, um pouco disso sem ninguém ficar careca, tá? Então, vamos lá. Sopros, a gente vai ter o sopro em dois momentos. O sopro sistólico, o sopro diastólico. Temos também os sopros contínuos, temos também outros, como sons de atrito pericárdico, desdobramentos, e que provavelmente a gente vai acabar falando em outros momentos mais oportunos que não vai dar tempo de falar hoje. Mas falando sobre os sopros sistólicos, né? Entre B1 e B2. Isso. Certo? Então você ouviu o tum e ouviu um sopro, tum, então tem um sopro aqui. Então, o que é que está acontecendo aí? Então, temos duas doenças mais comuns que vão causar esse sopro. Como é na sístole, você está pensando, quem é a válvula que a gente sempre pensa em sístole? O sangue está saindo do ventrículo, a gente sempre pensa na válvula aórtica. Né? Então, se ele está tendo uma dificuldade de sair, você está escutando esse sopro e está ouvindo o sopro. E geralmente você vai ouvir mais sopro mais forte, se é na válvula aórtica, você vai ouvir mais forte ele, né, no foco aórtico e no foco pulmonar, aqui em cima, perfeito? Ah, mas eu escutei em outro lugar. Sim, também, gente, aqui é uma caixa torácica, né? Então, pelo amor de Deus, não vem com... O sopro vai ser a propagação dessa vibração, né? Então, você vai procurar onde ele é mais forte. Onde é que ele é mais forte? Foco aórtico pulmonar, e geralmente irradia para a região cervical. Sim, então, se você ouvir um sopro sistólico nessa região, foco aórtico pulmonar, que irradiou para a região cervical, e aquele sopro que ele traz o tum, então ele tem uma dificuldade de sair, a princípio
princípio ele é um pouco mais fraco, vai aumentando, então ele tem um pico que a gente chama em crescendo, e depois quando tem menos sangue, então diminui, então ele vai crescendo, decrescendo, né? Sopro em diamante, né? É um sopro de diamante, perfeito. É o sopro da estenose aórtica, também da estenose pulmonar, obviamente, também, tá? Da aórtica é mais comum, né? Isso, da aórtica é mais comum, principalmente no idoso, pensar, houve um paciente idoso, é isso aí, tá? É um tuf, tum, tuf, tá. Na verdade, não tum não, tá? Tuf, tá, ok? Então esse é o sopro da estenose aórtica, tá? E temos também o outro sopro sistólico que dá insuficiência mitral. Por quê? Na hora que era para a válvula estar fechada, ela não vai estar fechada, ela está insuficiente, a válvula está com algum problema, então vai voltar sangue do ventrículo para o átrio, que é no momento da sístole, ela deveria estar fechada e não está. Então aí é outro sopro sistólico também, lógico que esse é o sopro mais bem auscultado no foco mitral, tá? Por favor, descrevam o sopro, que é importante, sopro auscultado mais em foco mitral, esse vai irradiar mais para a região da onde? Da axila, diferente do foco da estenose aórtica. Tá? Ele está correlacionado também com a doença que a gente já falou aqui no podcast, que é a febre reumática, Febre né? reumática. Então, se o paciente tem esse histórico, você já tem que ir com o seu ouvidinho um pouco mais, né, perspicaz ali na hora da ausculta do foco mitral. Muito bem. A gente Nada também tem de... que falar das intensidades também. também. Né? Deixa eu só dar completar. Nada de negócio de sopro focal, que isso aí me deixa no da vida, por favor. Definam qual é o sopro, tá? Tem os sopros diastólicos. É verdade. Né? Tem os sopros diastólicos. Aí a gente tem da estenose da estenose mitral, perdão, que é o mais comum, que é a válvula, e da insuficiência aórtica, tá? Esses daí ocorrem no momento da diástole. O mais comum, geralmente, é o da estenose mitral na febre reumática, né? É um sopro ali, realmente dificuldade de abertura da válvula mitral, muitas vezes é cometimento ali reumático, né? Então ela abre com uma certa dificuldade e o sangue vai ali sair com uma dificuldade e ele vai reduzindo a quantidade de sangue e depois no final ele tem um aumentozinho, que é exatamente porque tem aquela contração atrial, né? Lembram, né? Da contração atrial, e aí tem um aumentozinho do sopro no final. Então esse é o sopro da estenose mitral. Ele vai passando, né, por gravidade e por pressão, né? Isso. Tem uma hora que o átrio tem que Dá aquela contração, então o sopro que dá uma aumentadazinha no final. Ok. A gente estava começando aqui a falar de intensidade, né? E a intensidade ela tem a ver com a gravidade do sopro, né? Então, quanto mais fácil for de ouvir o sopro, provavelmente mais grave ele vai ser. Então, a maioria dos livros ele classifica em 6, né? 6 gravidades, né? Ele vai de uma cruz até 6 cruzes, sendo que a primeira, né, cruz você só vai conseguir ouvir esse sopro com manobras, né? A gente tem manobra de Valsalva, tem algumas manobras que podem ajudar, tem a Ribeiro Carvalho. Isso, muito bem. A cardiologia. Com manobra e ajuste de olivas, que fala também lá. Você tem que apertar as olivas e segurar bem. Fica calado, menino, aí. Eu tô aqui, silêncio total. E aí, o sexto, né, a sexta cruz, você já escuta, né, não precisa nem encostar o estetoscópio no paciente, mas só de aproximar. Só de aproximar. É incrível, isso parece que é brincadeira, mas já aconteceu comigo. Só de aproximar, lógico que é um caso triste, né, recentemente eu escutei um paciente assim, ele estava com uma doença muito grave, avançada, era uma insuficiência mitral por ruptura de cordoalha, e aí ele estava bem grave, e só de aproximar o esteto eu já ouvia. E ele foi para a cirurgia cardíaca, infelizmente ele não resistiu, veio a falecer. É um caso bem grave, doença de febre reumática também, tá? A gente tá falando aqui de sopros, a gente falou muito do que é a ausculta normal, mas nem todo som que a gente escuta na ausculta, que não seja o que a gente considera normal, né, B1 e B2, vão ser necessariamente patológicos, perfeito. né? Muito a gente bem tem lembrado. também o que chama de desdobramentos, que pode ser tanto de B1 quanto de B2, principalmente, que é mais comum em crianças, tá? Quando você vê em adulto. Talvez não seja tão patológico, mas em crianças é relativamente comum. E basicamente, como a gente está falando aqui, B1 ele vai ser o fechamento das válvulas atrioventriculares, né? Então a gente vai ter o fechamento da mitral e da tricúspide, que normalmente vão ocorrer simultaneamente. Só que elas podem ter uma certa dissociação e é isso que vai causar o desdobramento. Você vai ouvir dois sons. Então você vai ouvir um tum, tá, tlá, por exemplo. Perfeito. Né? E em B2 do mesmo raciocínio. Então a gente vai ter o fechamento das válvulas
aórtica e pulmonar, e elas também podem fechar de forma não simultânea, né? Fechar Exatamente. separadamente e causar desdobramento. Até a respiração, né, do paciente mais profunda e mais prolongada pode dar esse desdobramento da agulha. Sim. E até uma manobra que a gente pode fazer para a gente conseguir identificar e classificar esse tipo de desdobramento. Uhum, Se ele é fisiológico, seria se o é turum paroxístico. tará. Ao invés de ser tum-tá, seria turum tará. Vocês sabem quem é que fecha primeiro, a mitral ou a tricúspide? Eu sabia, mas não lembro agora. Acho que é tricúspide que fecha primeiro. É a mitral fecha primeiro. Sempre o lado esquerdo fecha primeiro. Então, da aórtica e da pulmonar, também a aórtica fecha primeiro, tá? M1, T1, A2, P2. Sempre assim, Isso aí. tá bom? Ok. Beleza. A gente tinha comentado, né, com relação à questão da obesidade, que Cauã trouxe aqui com o histórico aqui do estetoscópio. Mas tem alguns outros fatores que também interferem nessa ausculta do paciente, né, que pode interferir na ausculta, né. Obviamente que um estetoscópio bom, ele vai facilitar a sua ausculta cardíaca, né. A técnica da ausculta, né, como a gente já comentou aqui, posicionar bem as olivas, posicionar bem o estetoscópio sem pressionar demais, né, a campânula no caso, né, isso vai fazer diferença. A circunferência, né, torácica do paciente, às vezes um paciente obeso ele vai ter uma circunferência torácica maior à custa de depósito de gordura, então essas camadas de gordura vão atrapalhar a passagem do som, né, lembrando que o som é uma vibração, né, então ele vai ter mais dificuldade de chegar na parede torácica para que você consiga auscultar. Idosos geralmente também tem uma ausculta mais baixinha, né, hipofonética, né, até esperado, por conta de resistência mesmo, né, das artérias, geralmente elas estão mais calcificadinhas, e aí vai ter mais resistência, e também por enfraquecimento mesmo dessas válvulas, então elas não vão fechar tão vigorosas como fecham, né, em um paciente adulto normal. Então, tem alguns desses fatores, né? Mulheres, como o professor já falou, a questão das mamas, né? Também podem interferir nesse som, né? De você ouvir mais normofonético, hipofonético, hiperfonético. Pra gente finalizar, eu queria só trazer algumas coisas também importantes, que nem sempre sopro quer dizer doença, tá? Os sopros chamados sopro fisiológico, tá? Eles sempre serão sopros sistólicos, tá? Sopros diastólicos serão sempre patológicos, tá? Mas sopro sistólico, então, tem um sopro da criança, né? É por hiperfluxo, muito sangue passando ali pela válvula, então às vezes pode dar um fluxozinho, um turbilhonamento de sangue. Então, assim como gestantes, maior quantidade de sangue, hipertireoidismo também, anemia, toda vez que tiver muito sangue passando, é um turbilhonamento, então pode dar um sopro ali também. Precisamos investigar nesses casos, né? Fazer algum. Geralmente é um sopro protossistólico, tá? Discreto, é logo no início da sístole, e sendo protossistólico, você de grau 1, certo? Geralmente você precisa só acompanhar, a princípio, ok? Teve dúvida, obviamente, você vai pedir um ecocardiograma, mas geralmente são sopros sistólicos, protossistólicos, tá? Beleza. Inocentes, né? Eu queria trazer aqui alguma coisa para vocês que alguém pediu se eu teria algo interessante para contar. Foi, alguém perguntou. Então, conta aí. Dá pra gente dar diagnóstico de doenças, inclusive, através só da ausculta. Sabe que você falaram do desdobramento e você tem o desdobramento paradoxal de B2. Sim. Tá? Geralmente quem a válvula que fecha primeiro é a aórtica, que eu falei para vocês, certo? E depois a pulmonar, tá? Se você tem um paciente que tem uma aí quando você inspira profundamente, o que é que vai acontecer? Isso vai aproximar, quando vai desdobrar, porque vai passar mais sangue ali pela válvula, certo? Se é a aórtica primeiro e depois a pulmonar, se é pulmonar, já é depois. Se você está passando mais sangue pela pulmonar, quando você inspira profundamente, aumenta, né, a expiração, né? Passa mais sangue, pelo lado direito, e passa mais sangue pela válvula pulmonar, então ela demora mais ainda a fechar. É o desdobramento fisiológico, na inspiração. Quando o paciente tem uma estenose aórtica, por exemplo, então essa válvula vai demorar mais de fechar. Então ela praticamente vai estar junto com a pulmonar na inspiração, ela se superpõe. Só que no momento da expiração é que ela fecha depois, na verdade. Então esse é o que chama de desdobramento paradoxal de B2, que é na estenose aórtica. Isso acontece também em pacientes que têm bloqueio de ramo esquerdo, porque vai demorar mais atraso para chegar a mensagem lá do outro lado. Então, já dei diagnóstico algumas vezes de pacientes que tinham BRE só pela ausculta.
Eu auscultei o paciente, observei um desdobramento paradoxal de B2, e eu disse, auscultei, ele não tinha, uma das causas seria o quê? Estenose aórtica, lembra que eu falei? Auscultei, ele não tinha sopro, então não é estenose aórtica, esse cara deve ter um bloqueio de ramo esquerdo. Pedi um eletro e confirmou, ele tinha um bloqueio de ramo esquerdo. Então deu o diagnóstico de bloqueio de ramo esquerdo só pela ausculta. Isso é Legal. fantástico. Com certeza. certeza. E às vezes você tá lá no seu consultóriozinho, você escuta, né? A gente às vezes acompanha, eu tô no segundo período que eu acompanho um cardio, né, no ambulatório. Então, muitas vezes na ausculta você até pode não saber exatamente o que é que você está ouvindo, mas você consegue identificar que tem alguma coisa diferente ali. O professor vai lá, ausculta e no consultório a gente também já conseguiu identificar algumas coisas que quando a gente pediu depois um eco, estava lá. Confirmou. Confirmado. Então, isso é muito interessante na medicina. O eco, na né? verdade, é um exame complementar para confirmar. Isso, a Então, questão que a gente... anatômica, né? Do coração. Que a gente aprenda realmente aí a treinar os nossos ouvidos para atender melhor os nossos pacientes. Vocês querem deixar uma última mensagem? Acompanhe a gente, né? Estamos sempre tentando trazer, né, temas importantes, né, interessantes aqui para serem discutidos. E fiquem à vontade para mandar sugestões, né, para o nosso Cardiotalks. Podem mandar perguntas também que a gente pode responder aqui e também no nosso Instagram. É isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Ouçam o seu coração.